Uma das melhores sensações que a gente tem enquanto joga um jogo é aquela sensação de tranquilidade e de pura imersão que a gente sente quando o jogo nos oferece um ambiente adequado com a música adequada pra gente ter um pouco de tranquilidade enquanto a gente tem a nossa jornada. E obviamente, um dos jogos mais competentes em relação a você sentir aquela paz profunda em meio ao caos são os jogos Resident Evil, especialmente os mais antigos e alguns remakes, que são a personificação da junção dessa paz que a gente sente e o descanso necessário em meio às tensões que todos esses jogos oferecem. Conhecidas como Safe Rooms, essas regiões ou essas áreas em determinados jogos, especialmente na franquia Resident Evil, como eu falei, trazem ótimas sensações quase que indescritíveis e muito nostálgicas para quem viveu e sabe do que eu tô falando. Dá vontade de dar uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. E claro que junto dessas safe rooms, desses lugares seguros, onde a gente faz uma pausa para normalmente salvar o jogo, a gente sempre tem músicas e uma trilha sonora que ajuda bastante com que esses momentos se tornem e sejam marcantes. E às vezes a música também acompanha a gente não somente em áreas seguras, em áreas onde não apareça nenhum inimigo, nenhuma ameaça, pois às vezes a música acompanha a gente simplesmente no momento de contemplação ou no momento onde a gente caminha e observa o cenário ou a ambientação em nossa volta. E claro que quando a gente tem uma ótima trilha sonora e música junto do som ambiente, do cenário, dos efeitos que a gente tem em relação ao ambiente que a gente está inserido, a composição da cena e desses momentos fica muito mais completo e muito mais bem feito. É por isso que também, nessas cenas, especialmente quando a gente está em contato com a natureza ou passeando a cavalo, como em muitos jogos por aí, a sensação de imersão, de bem-estar e de estar inserido dentro daquele mundo fica cada vez maior, o que no final das contas conseguem compor momentos que conseguem ser marcantes, ainda que para outras pessoas pareça monótono. E além dessa ambientação de natureza e viagens a cavalo trazerem essa sensação de paz que eu tô falando, estranhamente a gente tem essa sensação presente também em jogos pós-apocalípticos, como especialmente eu vou citar aqui o The Last of Us. É claro que existem outros jogos que conseguem trazer muito bem essa sensação também. O Resident Evil é um bom exemplo, a série Metro também consegue ser muito competente na ambientação, e não apenas só em jogos onde o mundo supostamente acabou ou está em ruínas, a gente sente essas sensações nos jogos da série Uncharted, por exemplo. É bem comum a gente, ao chegar nas ruínas de algumas cidades perdidas, estranhamente também, assim como em jogos pós-apocalípticos, quando a gente para contemplar a decadência de uma sociedade ou a decadência de uma cidade especificamente, acabamos sentindo sensações e imaginações de como aquele lugar era no passado, antes de terem sido abandonados ou devastados. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Bonito demais. Jogos que são compostos de uma forma muito bem feita, por tudo que eu já comentei aqui anteriormente no vídeo, são praticamente todos os jogos da From Software que sempre possuem lindas ambientações e lugares de descanso durante a jornada que trazem uma paz quase que inexplicável. E claro que junto dessas ótimas ambientações, a gente também vai ter ótimas trilhas sonoras, sons agradáveis e ruínas de lugares que foram muito grandiosos em um passado distante. Basicamente, em todos os jogos Souls-like deles, a gente tem lugares desse tipo, lugares que passam essas sensações, mas especialmente eu cito aqui Majula, do Dark Souls 2, porque eu já conhecia e ouvia falar desse lugar até mesmo antes de sonhar e pensar em jogar, e é claro que depois de ter jogado, eu compreendo perfeitamente o carinho que as pessoas possuem por ele.
Ambientes com chuva também conseguem agregar bastante nessa imersão e nessas sensações que eu estou comentando. Existem diversos jogos onde a mecânica ou a estética da chuva consegue implementar bastante na experiência dos jogadores. O ruído branco provocado pela chuva com certeza é um dos principais fatores para muitas pessoas sentirem uma tranquilidade até mesmo fora dos videogames e principalmente na vida real, pois por algum motivo quase que divino, a chuva consegue trazer pra gente uma paz inexplicável e uma sensação muito boa com as frequências sonoras que ela emite quando cai. This way. If we cut through downtown, we can hit the Capitol building by sunrise. We hope. E quando se fala em chuva e as sensações que ela proporciona, dois vídeos muito importantes que eu me inspirei para fazer esse daqui e que não tem como eu deixar de citar para vocês, obviamente, passarem por lá depois também, são os vídeos do JJ e do Reboot que tratam e falam sobre o tema de forma maestral também, assim como eu tô tentando fazer aqui. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Na minha opinião, eles conseguiram se aprofundar muito bem, especialmente no assunto chuva, e não só dentro dos jogos, mas até fora dele. No vídeo do JJ, ele até conta a história lá do quartel, do exército, enfim, passem por lá, é muito bom. E o vídeo do Reboot também ficou impecável. Claro que além da chuva, o contato com os animais e com a natureza, como eu já citei anteriormente no vídeo também, são muito agradáveis aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Então não só a chuva é capaz de trazer boas sensações, mas barulhos de pássaros, sons da natureza, seja de rios, etc., também fazem isso de forma maestral. Vários jogos lineares conseguem ser muito competentes nessa imersão e outros de mundo aberto, especialmente os melhores que a gente tem na indústria, conseguem ser ainda mais competentes, já que precisam recorrer a bons mundos bem construídos que mantenham o jogador mergulhado na proposta e no mundo daquela aventura. A gente tem ótimos exemplos na indústria de universos que abraçam muito bem o jogador e que trazem momentos e mundos muito satisfatórios de serem explorados e descobertos. O mundo do Red Dead, por exemplo, é quase uma simulação da vida naquela época no Velho Oeste. A gente tem o The Witcher 3, um dos meus jogos favoritos da vida também, assim como o Red Dead, que é muito competente em seu mundo, na construção de seus personagens, com secundárias maravilhosas também. E o Skyrim também compõe esses jogos de mundo aberto que conseguem ser muito à frente do tempo em sua ambientação. Temática essa que esses jogos dão uma aula de construção de mundo, de game design, de level design, enfim. No fim das contas, esses são 3 ótimos exemplos que a gente tem de mundos aconchegantes e que trazem uma paz para o jogador enquanto ele joga e explora aqueles cenários. É claro que temos outros ótimos exemplos para falar aqui no vídeo, comentem sobre eles aqui embaixo que eu tô na espera de vocês. E para concluir, a verdade é que o que a gente vê nesses jogos é que o lugar que te traz paz muitas vezes nem é o jogo em si, mas sim o gênero. Sendo assim, até um jogo de terror pode ser aconchegante para você, assim como um MMORPG também pode ser, e claro, por que não, um simulador também talvez seja o lugar ideal para você desestressar e passar o tempo. E claro que não existe fórmula para a gente buscar as coisas que eu comentei aqui nesse vídeo em relação à imersão e o sentimento de paz que alguns jogos proporcionam. Talvez o melhor e maior momento que você tenha para relaxar e sentir um pouco de paz, para se deslocar e se desligar da vida real, não seja nenhum jogo, nem gênero, nem estilo específico dentro dessa indústria. Talvez esse lugar seja, na verdade, o momento e o tempo que você tira para relaxar jogando videogame, seja lá como for. Mas é claro que muitas das coisas que eu comentei aqui nesse vídeo serão ótimos complementos e acréscimos nas experiências de vocês na hora de relaxar e jogar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e clica na indicação que eu vou deixar aí. A gente se vê por lá, valeu!